Então, aqui para a parte 2, não é que a bateria estava acabando, é porque a autonomia desse aplicativo aí não é tão longa, tá certo? Para vídeos tão longos. A gente está só fazendo improviso aqui, tá bom? Então, como eu ia dizendo, a biografia da Chimamanda está aqui, é um texto curto para a gente, tá bom? Em termos de língua inglesa. E é o seguinte, nós temos aqui a parte 5, resolvendo os desafios da trilha, tá? E são esses desafios que nós vamos resolver, tá bom? Então, veja só que logo no início, responda as questões no seu bloco de anotações. Que bloco de anotações é esse? Pode ser o seu caderno, tá bom? Pode ser, se você tiver no seu celular, no seu notebook, algum editor de texto, também você fica à vontade para utilizar, tá bom? Então tem aqui 4 perguntas sobre o texto, tá? 4 perguntas que estão em inglês. Se a pergunta está em inglês, então obviamente a resposta deverá ser em inglês também, tá certo? Então, a primeira, when was Chimamanda Adichie born? Olha só, o que nós temos aqui nessas 4 perguntas é o passado simples, tá? Quando eu tenho aqui na pergunta 2, por exemplo, né? Estão vendo aqui o verbinho auxiliar did? What did she study at Nigeria University? Esse did é um verbo auxiliar, vocês lembram muito bem qual é a função dele, né? Do simple past, o passado simples, tá? Então esse verbo é um auxiliar para transformar o verbo que está, o verbo principal da oração, no passado, tá? Qualquer coisa dá uma revisada, eu tenho até videoaulas também explicando a função do did, se vocês quiserem eu disponibilizo também sem nenhum problema, tá bom? Ok? Então essas 4 perguntas vocês vão responder em inglês com base na leitura do texto biográfico da Chimamanda, tá bom? E aqui eu tenho um poema The Caged Bird, que é um poema da escritora norte-americana Maya Angelou, tá certo? Então aqui eu tenho uma parte do poema, na verdade, tá certo? Um trecho do poema, e que é muito interessante, tá? Para que nós possamos fazer uma analogia com a liberdade, tá? Ele fala muito sobre isso. E tem 2 perguntinhas aqui sobre este poema. Identifique no poema as frases que estão no presente simples. Presente simples em inglês são aquelas ações habituais ou que estão realmente no presente, mas que referem-se a algo cotidiano, a uma verdade universal, absoluta, tá certo? Qualquer coisa, dá uma lida, né, dá uma revisada na parte do presente simples, como tem aí nos links disponibilizados. Se vocês quiserem também, eu disponibilizo a videoaula para vocês, tá bom? Que já está gravada. Escritores utilizam a linguagem metafórica, agora que é a questão 6, tá bom? Escritores utilizam a linguagem metafórica para expressar o eu lírico. Explique a real intencionalidade da autora quando caracteriza a condição de caged bird e do free bird. Então você vai ter que, né, desvendar, no caso aí, tá, a intencionalidade, ou seja, qual foi a intenção dela quando ela coloca, por exemplo, qual é a diferença? O que ela quis dizer com caged bird? Então você vai procurar lá, tá certo, no seu dicionário, o que significa cada uma dessas expressões aqui, tá bom? Ou até mesmo no Google Tradutor, tem um passarinho aqui, tá certo? Mas isso não vai atrapalhar a gente. Caged bird e free bird, tá bom? Então vocês procurem o significado dessas 2 expressões, leiam um poema, procurem entender o que foi que ela quis dizer, por que ela utilizou essas 2 expressões, tá certo? Professor, como é que eu vou entregar isso, tá? Bom, tem 2 formas, tá? Ou você pode colocar num bloco de anotações no seu caderno, ou no seu próprio editor de textos, tá? Aí no seu celular, notebook, e enviar para mim. Se você fizer num caderno, você tira a foto e envia para mim, tá certo? Anexa e envia por e-mail. E a mesma coisa aqui, a 5 e a 6, tá bom? Você pode fazer no seu caderno, você pode tirar uma foto, você pode escanear, você pode... Tem celular que já tem lá o aplicativo para escanear, tá certo? E tudo mais. Enfim, tem aí as formas para você entregar essa atividade, esses desafios da trilha, tá bom? Qualquer dúvida, deixa uma pergunta aqui embaixo, tá certo? No mural. A gente não está tendo essa aula síncrona porque não tem essa condição, por enquanto, tá? De fazer esse momento em uma live, em uma aula em tempo real para a gente, por enquanto, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui hoje, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido os desafios da trilha.
Qualquer dúvida, vai perguntando, não fica com vergonha de perguntar, mandar e-mail, mandar mensagem, sinal de fumaça, o que for, tá certo? Pra gente tirar essas dúvidas que vocês têm, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Take care, bye bye, se cuidem, até mais, tchau, tchau.